Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre A Senhorita de... Eita, estourou. A Senhorita de Scuderi, do autor E.T.A. Hoffmann, que na verdade é uma abreviação para Ernest Fyodor Amadeus Hoffmann. Bom, ele é um autor nascido na Prússia, era um distrito que acabou se tornando parte da Rússia. Então, a gente já começa aí com uma questão que eu fiquei um pouco de dúvida. O autor, ele é considerado russo ou ele é considerado alemão? Por quê? Quando nós olhamos a ficha catalográfica deste livro aqui, ele diz que é uma ficção alemã. Mas eu fui dar uma pesquisada sobre o autor e eu não identifiquei ele como alemão. Mas em todos os lugares em que as obras do autor são vendidas, ele está sempre classificado como um autor alemão. Então nós vamos tratá-lo dessa maneira, ok? Bom, A Senhorita de Scuderi faz parte de uma série de livros publicados aqui no Brasil, né? De uma coleção que eu não sei bem ao certo se ela tem um nome. Que é essa coleção aqui que tem esse design meio listradinho, todo bonitinho, e todos eles são organizados pelo Marcelo Baques, que eu vou tentar deixar uma fotinho aqui. E bom, eu tenho alguns deles são traduzidos pelo também Marcelo Baques, que A Senhorita de Scuderi é traduzida pelo Marcelo Baques, e o Michael Kohlhaas também é traduzido pelo Marcelo Baques. O Faraó, que é esse bem granduchão aqui, e A Extraordinária Carreira de Nicodemo Zinka é traduzido pelo Tomás Partsinski. Não conheço, na verdade, o trabalho do Tomás, mas vamos deixá-los de lado e vamos falar somente sobre A Senhorita de Scuderi. E bom, o que nós temos aqui? Nós temos o primeiro romance policial da literatura alemã, uma obra e um autor que inspirou diversos outros autores super importantes da literatura mundial, como Gogol, Guy de Maupassant, Dostoiévski, Edgar Allan Poe, mas quem? Temos até aqui escrito em uma partezinha da orelha. Hugo, Balzac, Gautier, enfim, diversos autores extremamente importantes, né, da literatura mundial. E é engraçado porque eu não sou um leitor adepto, né, a romances policiais, eu realmente não dou muita atenção a eles, e é interessante quando eu vou ler qualquer um deles, porque para mim é tudo uma novidade, né? Então eu acabo não por reconhecer os aspectos que já estão muito saturados, já estão muito repetidos, né, em diversos outros livros que ficaram muito famosos, como a série do Sherlock Holmes, enfim, por aí. Então, para mim, foi realmente uma novidade, né, ler esse daqui, A Senhorita de Scuderi. E o que nós temos aqui? A história se passa, né, na cidade de Paris, por volta dos anos de 1680, por aí mais ou menos. E uma série de assassinatos e roubos e violência acaba por assolar, né, a cidade de Paris. E aí, um desses acontecimentos envolve, meio que indiretamente, a Senhorita de Scuderi, né, que dá o título ao livro, e ela acaba por se envolver um pouco demais com essa história, e surge uma curiosidade nela, após ela meio que ter sido enganada, de desvendar o que está acontecendo, né, de desvendar alguns desses crimes que estão acontecendo, e eles sempre possuem um estereótipo, né? Eles sempre acontecem da mesma maneira. São sempre os mais ricos, as pessoas que possuem joias, que possuem riquezas, elas são sempre as vítimas. São sempre quando elas estão indo ao encontro de suas amantes, né? Não necessariamente amantes no sentido de infidelidade, mas amantes, né? Enfim, são sempre essas pessoas nessas situações, e até mesmo a maneira como o crime acontece é igual. As pessoas ou são esfaqueadas no ato e acabam sendo assassinadas no momento, ou elas recebem uma pancada na cabeça e desacordam e reaparecem em um outro local sem nenhum daqueles pertences. E aí é engraçado,
O primeiro acontecimento é uma invasão, né, na casa dessa senhorita de Scuderi. Uma pessoa meio transtornada acaba por adentrar a residência e fala que gostaria de falar com ela, que é ímpeto de sua vontade, que ele não vai deixar isso passar batido e que se isso não acontecer ele vai cometer suicídio naquele ambiente. Depois essa mesma pessoa acaba... E nesse mesmo ato ele deixa uma caixa de madeira toda rebuscada, pertencendo a algumas joias de um famoso joalheiro. E aí o crime vai se estendendo, né? Por que que aquela caixa estava na mão daquelas pessoas? Da onde que aquela joia surgiu? Porque ele era uma pessoa muito pobre. O que que aquela joia tão preciosa estava fazendo na mão dele? É uma série de conexões, né, que a história vai dando. E você vai descobrindo conforme alguns flashbacks vão aparecendo, algumas memórias. Por exemplo, eles descobrem que uma pessoa acabou de ser assassinada, uma pessoa muito importante, uma pessoa muito rica, como eu havia dito antes. E aí, no capítulo seguinte, é como se fosse o acontecimento... o acontecimento não, a história antes desse acontecimento ter, né, de fato sido executado. Então a gente vai meio que ligando, vai recebendo as informações depois do acontecimento, porque ele vai te contando de uma maneira para que você acredite no que está sendo falado, mas não necessariamente é a verdade do acontecimento. Enfim, é muito divertido. É um romance muito original, né? Depois daquela minha experiência traumática com o Lodo, Tony Bellotto, receber um romance policial dessa qualidade nas mãos é muito bacana. E aí eu fui dando uma pesquisada, né, sobre o livro e vi que algumas pessoas reclamaram um pouco do final, falaram que não é nada surpreendente. De fato, não é um final surpreendente. Até pela quantidade de páginas. É um livro bem curtinho que ele tem, ó, vou mostrar para você a grossura dele. É bem curtinho, ele tem umas 140 páginas, então assim, não tem muito espaço para um desenvolvimento bem bacana, né, da história, pra gente ter várias reviravoltas, vários encontros, então por isso que é um livro um pouco limitado. Acho que o livro, sim, se ele fosse um pouco maior, seria bem mais completo e bem mais redondo, mas eu não acho que tira um pouco do brilho do livro, não. Acho que é um livro bem bacana, né, e por ser tão original, por ter sido o primeiro, né? Eu acho que ele traçou uma linha de raciocínio para os próximos autores, né? E pelo fato, eu acho que ele deixou uma linha, né, uma tarefa bem difícil para os próximos escritores da época, né, escreverem romances policiais, porque esse daqui é bem bacana. Bom, sobre o livro a gente precisa conversar sobre isso. Agora, alguns detalhes técnicos. Eu acho que o livro ele tem um ritmo bem maneiro, pelo fato de ser um romance policial, né, já tinha falado isso em Lô, você acaba sendo instigado, né, pelos acontecimentos e fica nessa correria para você tentar entender o que está acontecendo, você juntar as peças. Eu acho que isso é um facilitador, né, desses tipos de romance policiais. Eu não sei porque eu não tenho muita experiência, né, para falar para vocês, mas nesse daqui o ritmo é ótimo, você fica com uma curiosidade desde o início, né, do livro, porque você não entende muito bem o que aconteceu no primeiro capítulo, e aí vão acontecendo muitas reviravoltas. A gente tem meio que uma perda de poder da monarquia, né, inserida no livro. O rei não consegue controlar essa onda de assassinatos e violência, nem a polícia da época consegue, então super bacana. Se você tem o Kindle Unlimited, que é aquele serviço de leitura para o Kindle, ou até mesmo acho que para o celular da Amazon, esse livro ele fica disponível no Kindle Unlimited, de graça, né, caso você seja assinante, e aí é uma boa oportunidade, né, para você ler. Mas também o valor desse livro é super acessível, ele custa bem menos de R$30, eu já vi por R$13 mais ou menos. Os outros eu comprei, o único carinho que eu paguei foi esse daqui, que eu acho que eu paguei uns R$20, porque os outros eu comprei todos por R$10, então vale muito a pena. Agora, eu não lembro, essa daqui é da editora Civilização Brasileira. Eu não sei, eu não conheço essa editora, não sei se ela é uma editora ou é um selo de uma outra editora, né, enfim. E aí vamos falar sobre a tradução. Está escrito aqui que a tradução é um pós-fácil e o glossário é do tradutor Marcelo Baques, né, que
que é o tradutor que eu havia falado para vocês. E a organização dessa coleção também é dele. Aqui eu tô tentando descobrir... Ah, tá. É um selo da editora José Olímpio. E José Olímpio também é um selo do grupo editorial Record. Então, esse livro aqui, ele é feito pelo grupo editorial Record, tá bom? E aí, esse autor tava dando uma pesquisada nele porque eu fiquei com muito interesse, né? Deixa eu pegar meu celular. Fiquei com muito interesse e eu descobri que ele tem outros livros publicados aqui no Brasil. Mas esses outros saem pela Estação Liberdade, que é aquela editora que eu havia falado no meu último vídeo. É uma editora super bacana, super cuidadosa, que eu recomendo para vocês. E ele tem 2 livros publicados por lá na categoria de Clássicos da Literatura Mundial, que são Reflexões do Gato Murr e Reflexo Perdido e Outros Contos Insensatos. E vale a pena, eu acho. Assim, os preços não estão muito bons atualmente, estão custando por volta de R$50, mas essa editora, ela sempre faz algumas promoções bem legais, então acho que seria legal ficar de olho, caso apareça alguma promoção com esses livros, tá bom? E eu quero saber de vocês conhecem esse autor? Ah, eu também gostaria de dar os créditos de quem me apresentou esse livro e essa coleção, né? Foi a Deixa eu ir lá no Instagram, é melhor mostrar, né? Foi esse perfil literário aqui da Roberta, ó. Do Take an Unexpected Read. É uma garota que eu sigo no Instagram há um tempão e ela é super inteligente, super culta. Ela indica livros maravilhosos e eu sempre tô de olho nas indicações dela porque acho que a gente tem um gosto literário um pouco parecido, né? Eu acabo sempre por me interessar nas coisas que ela posta. Eu lembro que quando ela postou sobre isso daqui, falando de literatura alemã e eu como não era muito adepto à literatura alemã, eu acabei por me interessar em participar, né, deste mundo. E aí, dando os devidos créditos agora, tá bom? Então é isso, vocês já leram alguma coisa desse autor? Já leram esse livro? Se não, ou se sim, me falem aqui nos comentários, tá bom? Porque eu quero muito saber isso, eu gosto de conversar com vocês por aqui e acabei nem falando. Desculpem pelo fundo, né, estar diferente, não está sendo a minha estante, mas eu tive um problema na questão elétrica lá no meu quarto, aqui é o quarto onde eu durmo, e lá é o quarto onde eu deixo os meus livros, né, tipo um escritóriozinho. E aí tive um problema na energia elétrica lá, então eu não consegui ligar as ring lights, e eu precisei vir para esse local aqui, tá bom? Porque a extensão não estava indo, eu não estava chegando até lá, porque é o último cômodo da minha casa. Tá bom? Então, desculpa aí, obrigado por terem assistido até agora. Então, caso vocês tenham interesse em comprar esse livro ou algum outro da coleção, os links vão estar aqui na descrição do vídeo e comprando com o meu link você vai estar me ajudando sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então, obrigado por ter assistido e tchau, tchau!